que vocês pensam sobre essa fala, essas alegações cada vez mais frequentes de que a Terra estaria dividida em dois mundos? Porque nós já ouvimos muito falar e cada vez nós estamos ouvindo mais sobre realidades paralelas, né? Ou mundos paralelos. E essa frase, nossa, em que mundo você está vivendo? Isso já se tornou comum, principalmente quando a gente fala muito sobre espiritualidade, sobre a regeneração ou transição planetária. Tem pessoas que estão completamente alheias sobre isso, que certamente acham que nós estamos falando sobre isso porque nós estamos em devaneios, estamos doidos ou fora da realidade mesmo. Nós estamos vivenciando aqui isso, nesse momento de transição, essa dualidade. E não é que apenas parece, é fato, porque existem realmente duas linhas temporais que estão se encaminhando paralelamente, andando juntas aqui na Terra. Uma delas é relativa à energia da terceira dimensão do planeta de expiação e provas, e a outra é relativa à energia da quinta dimensão, que é a energia da regeneração. Mas na prática, o que significa isto? Nessa fase de transição planetária, a Terra passa por um período de enfrentamento energético. Por um lado, pelas forças das energias do bem e, por outro lado, pelas forças das energias do mal. E devido a isso, as pessoas estão sofrendo o impacto de correntes mentais e energéticas em oposição à sua situação energética, seja ela do bem ou do mal. E ambas as energias são poderosas, né? De um lado, correntes que resultam do amor, da solidariedade, que são características da nova era, impulsionam ao bem, que são aqueles que estão conscientes, né, que compreendem o momento que o planeta está passando, são os despertos, que sabem que é hora de mudar, de dar um novo rumo à vida. Do outro lado, na outra linha, correntes mentais do mal, de energias ruins, tóxicas, frutos da maldade, de egoísmo, de vícios. São manipuladas essas energias pelos representantes da maldade organizada, que estimulam, né, as pessoas à desordem, ao caos, ao mal, enfim. E essa influência faz com que os fatos, as atitudes, as reações de algumas pessoas que estão alinhadas com essas energias ruins sejam induzidas a mais desequilíbrios de toda a ordem, exaltadas assim a um grau máximo, piorando mais ainda a situação dessas pessoas. Se energias densas podem contaminar todos aqueles que vibram na frequência energética do mal e do egoísmo, por outro lado, as energias benéficas, altruístas, envolvem aqueles que estão focados na reforma íntima, né, na busca por si mesmo, que buscam, né, entrar em sintonia com essas energias elevadas, acelerando dessa forma o seu desenvolvimento espiritual. E isso habilita essas pessoas para serem os herdeiros da nova terra, quando em futuro próximo ela estiver renovada. O que ocorre é que aqueles que estão sintonizados com energias do mal se ressentem, né, com a oposição das energias do bem, que também vibram no planeta. Eles se sentem mal, desconfortáveis. E da mesma forma o inverso também ocorre. Aqueles que estão sintonizados com o bem e fraternidade ou tentando fazer isso, se sentem mal com a oposição das energias do mal, né, que ainda vibram no planeta, entende isso? E por que isso ocorre? Porque esse é o período da colheita de tudo o que todos nós, todos os seres humanos acumulamos, né, de positivo ou de negativo, nas diversas encarnações que nós tivemos neste planeta ou ainda quando estivemos encarnados em planetas, em outros planetas, antes, né, de sermos exilados e enviados para a Terra, porque como nós já sabemos, a maioria de nós não somos daqui. A espiritualidade nos fala que 95% da humanidade veio exilada de outros planetas, principalmente de Capela. E como nós estamos no auge da transição planetária, a real essência humana está vindo à tona. Por isso que todas as máscaras estão caindo, todos estão se mostrando como são. E essa é a razão, né, das correntes densas, mentais, negativas, que se avolumam, né, de forma tão rápida, tão assustadora.
Nós estamos aqui atravessando o período de avaliação das reais condições espirituais e éticas, né, nossas, da humanidade, ou seja, se existe aptidão para merecer viver na nova terra ou se não existe essa condição. E como nós já sabemos, os que não apresentarem condições de viver na terra regenerada vão ser exilados para outros planetas equivalentes às suas energias. Não existe como fugir dessa seleção, que é absolutamente necessária para a evolução da Terra, que avança a cada dia, né? O planeta Terra está submetido à lei do progresso, como todos os outros planetas, como tudo que existe, e ele está evoluindo materialmente. E, paralelamente a essa evolução, os seres humanos precisam de evoluir junto. Por isso que já há muito tempo a humanidade está sendo adequada para isto. Nesses tempos finais de transição, todos os seres que habitam a Terra, todos, diga-se de passagem, estão sofrendo transformações constantes para se adequarem à nova Terra, que se aproxima a cada dia. Por isso, as células que compõem os diversos corpos de todos os reinos de vida na Terra, desde os menores mais ínfimos até os seres humanos, não é? Estão sofrendo modificação celular e do DNA, aceleração do movimento celular. O que significa isso na prática? Os corpos dos seres, desde o reino mais primitivo até o mais evoluído, vêm galgando as dimensões superiores, plano a plano, modificando a sua vibração atômica juntos e simultaneamente. As células estão sendo modificadas, o DNA está sendo modificado, nos preparando para a transição, nos adequando para o planeta de regeneração. E nesse caminho percorrido, vai ocorrendo aí a separação dos seres, né? Os mais pesados vão ficando retidos nas dimensões que lhes são afins energeticamente, vibracionalmente, e os que se elevarem vibratoriamente acompanham o processo evolutivo que acelera rapidamente, né? Nessa hora da transição, neste momento já avançado. E o fato é que já não somos mais os mesmos, né? E no mais das vezes nós não percebemos isso, nós apenas sentimos algumas mudanças físicas, emocionais, às vezes algum mal-estar, não é? Que no mais das vezes nós atribuímos a outros motivos, nós nos sentimos muito diferentes de outras pessoas, né? Sentimos que estamos com gostos e atitudes diferentes, que também nós achamos ser por outros motivos, muitas vezes. Nós não colocamos muito foco, né? Não condicionamos isso à questão da regeneração, da transição. Mas o fato é que a seleção vai demorar um tempo, né? Até que o planeta entre definitivamente na dimensão da regeneração. Isso só vai ocorrer quando os seres de todos os reinos tiverem suas células completamente renovadas, o seu DNA completamente modificado, adequado para a condição da regeneração. Então, como nós estamos vendo, já foram acionados os dispositivos da seleção planetária, é claro, por isso tudo isso está acontecendo, isso relativamente aos encarnados e desencarnados também. E isso traz um certo sofrimento, como nós estamos falando por um certo tempo, né? As consequências disso são um pouco sofríveis para nós. Por isso é importante a gente vigiar e orar como Jesus falou, para que não deixemos que a ignorância, que a impaciência, que esse relativo mal-estar que nos atinge, nos conduza a quedas morais, a desistência, a desânimo, a revoltas, a rebeldia, que nos façam cair e nos mantenham alinhados nas faixas baixas, né, do exílio. Por isso que muitos que tentam despertar, se alinhando ao bem, muitas vezes se sentem desmotivados, porque as energias do mal acabam por atingir a muitas pessoas. Todos estamos sujeitos a isso. Não é que a gente não vai ser atingido de forma nenhuma, mas nós temos que saber nos defender, não é? Nos recompor dessa influência. Por isso que muitas pessoas, muitos relacionamentos estão desmoronando, muitas pessoas com as quais a gente convivia, nós não conseguimos mais conviver, por mais que a gente tente e queira isso. Isso está ocorrendo justamente porque essas pessoas estão no estado energético diferente do nosso, vibrando diferente,
pensando diferente, querendo diferente. Daí ocorre o choque, né, que causa o mal-estar, a tristeza, o desentendimento. Parece que nós falamos línguas diferentes, não é? Parece que os interesses não se alinham mais, qualquer discordância parece que é levado a um extremo e a convivência vai ficando cada vez mais insuportável para ambos os lados. O fato é que essa fase está difícil mesmo, tanto para um lado quanto para outro, tanto para a linha da expiação e prova da terceira dimensão, como para a linha da regeneração da quinta dimensão. E é preciso que nós nos conscientizemos, né, de que nem todos aqueles com os quais nós convivíamos ou convivemos ainda irão nos acompanhar daqui para frente. A separação, gente, é um fato que nós precisamos ter maturidade para compreender e aceitar isso. Como diz o outro, não adianta forçar a barra quando a gente vê que não está dando mais. Nós vamos sim nos separar de muitas pessoas que inclusive gostamos, né? Que são nossos amigos, nossos parentes, pessoas queridas, porque simplesmente nós estamos vibrando em energias opostas. Os assuntos, os gostos, os interesses passam a ser diferentes. Vocês não estão percebendo isso? Quantas pessoas vocês conviviam que não tá mais dando certo? Você quer ir para um lado, a pessoa quer ir para o outro. Você quer falar de uma coisa, a pessoa não dá continuidade naquilo que você está querendo conversar. Isso quando não dá discussão, briga, assim, por qualquer coisa, não é? E a gente tem que entender isso. Apesar disso, um dia nós vamos poder nos reencontrar com essas pessoas que nós convivemos, que nós temos afeto, mas por hora, infelizmente, vai chegar um momento que não vai mais ser possível. Há mais de 2000 anos após a vinda de Jesus, nós tivemos todas as oportunidades de melhorar, de despertar para o bem, com tantos ensinamentos, tantas dicas que Jesus nos deu, né? Ensinamentos preciosos, verdadeiros. Muitos de nós melhoraram e tentam melhorar cada dia, mas muitos não, né? As várias vindas na matéria nos serviram para muitas pessoas para o suficiente aprendizado, né, que é necessário para habitar a nova terra de regeneração. E para quem não se redimiu, não vai mais ser possível continuar neste planeta, simplesmente porque não tem mais tempo para isso. O planeta precisa de uma limpeza, né, de todo mal, de todo equívoco, de todo vício para poder se renovar. E a regeneração, para a gente entrar com os 2 pés na regeneração, como eu tenho falado, faltam 30 anos, pouco mais do que isso. E como Jesus falou, os mansos e os humildes permanecerão. Isso não significa ser perfeito. Nossa, que perfeitinha que aquela pessoa está se achando, está achando que vai ficar na regeneração. Não é isso. Ser manso e humilde significa simplesmente desejar e fazer o possível, trabalhar o quanto pode para viver em paz e harmonia com as pessoas, com o próximo, com tudo, com a natureza, com o mundo, consigo mesmo. É querer se alinhar ao bem. Não de forma perfeita, mas da forma possível que consiga. Isso significa não ficar impondo a sua vontade a todo custo, ficar brigando, ficar discutindo, não tendo empatia, respeito pelas diferenças, não é, que existem. É compreender que cada pessoa está no seu momento evolutivo e pensa muitas vezes de forma diferente, de acordo com a sua idade espiritual. Isso não significa concordar, significa respeitar. Como uma pessoa que não respeita as diferenças, não respeita o outro, vai poder se alinhar à regeneração? É impossível isso. E isso custa, no mais das vezes, uma separação mesmo, ainda que temporária, por absoluta falta de compatibilidade energética e espiritual. Então a empatia, a solidariedade e a autoaceitação são imprescindíveis para poder habitar a nova Terra. Buscar sempre a reforma íntima, entendendo que a evolução não dá saltos nem para si mesmo nem para o outro. Os que aqui vão ficar terão que ter equilíbrio, né? Autoconfiança, consciência de suas capacidades, das suas limitações também e a dos outros também, porque não é perfeição, é melhora. É o bem preponderando sobre o mal, não é o bem absoluto. Então, as pessoas que querem se alinhar, ficar nessa linha temporal da regeneração, devem acreditar nos seus potenciais e se esforçar ao máximo para melhorar sempre.
tem que compreender sua sombra ainda, mas também o seu potencial. Nós temos sempre falado que os principais requisitos para viver na nova terra são o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Por isso que somente os mansos e pacíficos vão poder ficar, porque esses tentam praticar o bem. Por um tempo, gente, a Terra vai continuar movida pelas duas linhas temporais, até que gradativamente se encerre a transição e se inicie a regeneração. Pouco mais de 30 anos falta para isto. Até lá, só que é gradativo, não é só daqui a 30 anos, porque muita gente vai falar, nossa, mas nem sei se eu vou estar aqui. Claro, muitos não vão estar, mas muitos vão. Isso é gradativo, né? E até lá todos vão ter que conviver, né, com essa dualidade das duas linhas temporais, porém é possível, é recomendável, aliás, viver a energia da regeneração, aqui e agora, sem tanto sofrimento, né? É preciso buscar o fortalecimento da fé, da esperança, acreditando que tudo está se encaminhando para o bem, se desligando pouco a pouco do apego, né? As coisas do mundo, as ilusões da matéria, as loucuras do mundo, das pessoas, o desequilíbrio, não é, que está ainda permeando o mundo e as pessoas. E para isso a recomendação, e é por isso que nós estamos conversando sobre isto, é não se envolver em discussões. Se há tempos atrás a espiritualidade dizia não se envolvam em brigas de ordem nenhuma, de ideologia nenhuma, procurem vibrar no bem, hoje a recomendação é não tentem mais convencer ninguém de nada. Não se deve viver relações tóxicas de briga, de qualquer forma, porque isso abaixa a vibração, atrasando o despertar consciencial e espiritual de quem tenta e quer e deseja fazer isto. Esse é o momento de saber administrar as relações, não colocando a sua vida e as suas emoções nunca nas mãos de ninguém. Por isso é preciso praticar o autoconhecimento, para você, sabendo das suas potencialidades, se autoacolher, se autoamar, fazer o melhor por você para não colocar sua vida nas mãos dos outros. Principalmente de pessoas que são instáveis, que são muito egoístas ainda. Egoísta todos nós somos, mas eu digo aqui do egoísmo em alto grau, não é? Você ficar nas mãos de pessoas muito instáveis e egoístas é pedir para sofrer. Isso abaixa a tua vibração e você vai saindo da linha temporal da regeneração e entrando na outra, da expiação e provas. Então é tempo de preferir ter paz do que razão, de não tentar convencer ninguém de mais nada, apenas agir no bem, cada vez mais sendo exemplo do bem para as pessoas e não tentando convencer as pessoas, porque ninguém muda ninguém. E cada dia mais nós entendemos e vemos isso. É preciso ter paciência consigo mesmo, com a solidão que ainda deverá enfrentar, que está enfrentando e deverá enfrentar, tentando transformar essa solidão em solitude positiva para o seu autoconhecimento, para o seu crescimento individual, tendo paciência, porque conforme as duas linhas temporais vão se afastando, você vai cada vez mais se aproximando de pessoas que estão na mesma linha temporal, não é? Então é preciso vibrar na confiança de que o novo mundo se aproxima rapidamente, trazendo a realização dos nossos sonhos, de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de união, de paz, de beleza, com relacionamentos melhores, mais verdadeiros, mais afetuosos, né? É preciso acreditar realmente nisto. Aí a fé é o fortalecimento da fé. Jesus nos disse isso, não é? O Espiritismo nos demonstra isso no Pentateuco, nos livros kardecianos. Basta estudar, basta você ter a vontade e a curiosidade de saber mais sobre isso. E é preciso combater, não é? O assédio das correntes das energias do mal que tentam abalar a sua autoestima, a sua paz, a paz daqueles que estão desejando realmente evoluir, realmente melhorar. E a autoconfiança, como eu digo, através do autoconhecimento, do conhecimento das potencialidades, do desenvolvimento do autoamor, do autocuidado, se cuidando em todos os aspectos, em todos os níveis possíveis. Então, essa autoconfiança é imprescindível para viabilizar as condições básicas necessárias para permanecer na Terra regenerada. Por isso é preciso o autoconhecimento,
Porque conhecendo as suas falhas, os seus potenciais, você vai saber combater as suas falhas, combater as influências negativas. E conhecendo os seus potenciais, você vai saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Sabendo utilizar os seus potenciais ao seu favor e a favor do mundo, da regeneração. E quando a gente fala merecer a regeneração, não é merecer, como eu falei, daqui a 30 e poucos anos, é agora. Porque você vibrando, você entrando na linha temporal da regeneração, agora você já começa a usufruir das benéfices disto. Isso é óbvio. Não precisa esperar melhorar todo o quadro social, todo o quadro do mundo todo, já em regeneração, já dentro da regeneração, para usufruir dessas benéfices, desse estado mais feliz. É justamente isso que nós estamos refletindo aqui. Por isso, quando o desânimo ou a tristeza, devido a pensamentos ruins, vierem, você tem que contra-atacar, questionar, entender que esses pensamentos muitas vezes não são seus. Eles são influenciados pela falange dos escuros, pela falange dos maus, pela vibração do mundo, da psicosfera do mundo que ainda se encontra em muitos momentos alternando, né, muitas vezes negativo. Quando isso ocorrer, mentalize os seus mentores, o seu anjo guardião, peça para eles ajudarem a afastar esses pensamentos ruins, estranhos, pérfidos da sua mente. Não permita que esses pensamentos te dominem. Ore com mais frequência, converse com Deus, sinta Deus próximo de você, não longe, como aquele ser imaginário, distante, que você não tem o menor contato, não. Nós temos que imaginar Deus como nosso amigo incondicional de todos os momentos, de todas as horas. Peça proteção e ajuda a Deus, medite todos os dias com frequência, não se permita entregar a esses estados deprimentes, ruins. É imprescindível para a gente vibrar nessa energia da regeneração, estar com pensamentos bons, sentimentos bons, altruísta, de esperança, de fé. Isso é imprescindível, é totalmente necessário. E como eu disse anteriormente, não fique pensando e falando que o mundo regenerado está muito longe, que tudo está muito ruim, que as pessoas são muito ruins. Porque eu já falei várias vezes aqui no canal que, apesar do mal não ser maior do que o bem, ele sobressai pela mídia, porque as pessoas têm essa tendência, esse prazer de divulgar o mal e não falar do bem que está sendo realizado. Busque conhecer o bem que está sendo realizado, busque se alinhar e participar das correntes do bem, dos trabalhos no bem, né? Então não fique pensando que está tudo ruim, tudo vai demorar muito para acabar, que o bem e a evolução vai demorar muito para se instalar na Terra, que você nem vai mais estar aqui. Não pense isso. Não faça isso, porque isso te nivela as energias da terceira dimensão da expiação e provas. Te puxa para baixo. Então afaste todo pensamento ruim, peça ajuda, se afaste de lugares, de ambientes ruins, tóxicos, com baixa vibração, de confusão, de música ruim, de excessos, de hábitos de excessos, seja do que for. Se afaste de grupos que tenham o hábito de conversas ruins, de má qualidade, de fofocas, de notícias drásticas, sanguinárias. Se afaste disto. Procure grupos de bate-papo bom, sabe, que eleve a alma, que anime você, que te traga boas sensações, boas emoções. Assista programas de TV bons, se afaste dos ruins, de tudo, de noticiários muito dramáticos, enfim, de tudo que não presta, tudo que retrata esse nível de expiação e provas, você deve se afastar. Não mais te pertence. Pensa assim, isso não me pertence mais, não é? Você se afaste, evite tudo isso, mentalize desde já o mundo regenerado, nas suas vibrações mesmo, mentalize isso, nas suas orações. Imagine mesmo, use a criatividade, a imaginação. Imagine cenas de prosperidade, de paz, de união, de todo mundo de braços dados, de mão dados, vibrando para o mundo, para as pessoas, jorrando energia positiva para as regiões de sofrimento, não sofrendo com o sofrimento deles, mas orando, vibrando, meditando e jorrando essas energias de amor, de cura para essas pessoas, para essas regiões. Vibre e mentalize a solidariedade, a união, belezas, alegrias.
Sinta essa boa energia, você tem que sentir isso, porque não é só você pensar superficialmente, é pensando, aprofundando, divagando sobre isso, sentir essa energia, essa alegria. Sonhe até acordado, se for possível, dormindo e acordado também, imaginando essas coisas boas. E como eu falei, faça meditações e orações diárias, frequente a casa espírita ou a religião de sua preferência, seja o budismo, seja o catolicismo, seja os templos evangélicos bons, né? Que induzam a melhora das pessoas e não a coisas que não têm nada a ver. Faça isso imaginando, sentindo essas vibrações, essa alegria da regeneração. Isso não é devaneio, deixa as pessoas falarem, não importa o que as pessoas falem, você tem que ter o discernimento do que é certo e errado, do que é verdadeiro, do que é falso. Isso não é devaneio, isso é um fato. As energias da quinta dimensão estão já aqui na Terra, estão disponíveis aí para todos que se esforçarem para se alinhar a elas. Faça isto, viva agora a felicidade e a paz de ser bom, de fazer o bem. Novamente, não tente convencer as pessoas. O melhor convencimento agora para quem quer ajudar alguém é a prática do bem, é o teu exemplo. Só pelo teu exemplo que talvez a pessoa tenha a chance de melhorar em alguma coisa, vendo o teu exercício no bem, na solidariedade, na amorosidade, entendeu? E não importa que muitas pessoas falem que você vive fora da casinha, que você devaneia, que você é fanático, só fala disto. O que importa é você optar pelo melhor para a sua vida e para o seu futuro espiritual. É isso que está em jogo neste momento. Porque a transição avança e a regeneração está cada vez mais próxima. Para aqueles que optem pelo bem, o futuro vai ser de paz e de felicidade verdadeiramente. Já é, né? A felicidade que, como disse Jesus, que nem os ladrões roubam e nem as traças roem. É a paz e a alegria que ninguém mais pode retirar de você. E ela é possível aqui e agora. Vamos pensar nisso, tá bom, pessoal? Eu peço de novo que vocês deixem aí as suas perguntas, a sua opinião, o seu pensamento sobre isso, sobre esse tema ou sobre outro tema que vocês têm visto aqui no canal. E vamos aí conversar, vamos interagir, tirar dúvidas, né? Debater sobre isso, que é o mais importante na nossa vida no presente momento. Essa transição planetária que nós estamos vivenciando é a regeneração do nosso planeta e de nós mesmos, tá bom? Então fiquem bem, até mais.